Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso 109º dia de devocional. E hoje eu quero ler o texto de 1 Pedro 4, do versículo 7 em diante, que diz assim: o fim de todas as coisas está próximo. Se você acredita também nisso, assim como eu, preste atenção nos detalhes onde Pedro vai listar coisas a serem feitas na nossa prática diária. Porque é óbvio que quanto mais próximo se vê que o fim está chegando, quanto mais próximo a gente está ali das coisas que a palavra de Deus já disse que aconteceriam, quanto mais profecias se cumprem, quanto mais coisas acontecem no mundo, mais a gente tem que estar preparado. E aí ele diz aqui, portanto, sejam prudentes e estejam alertas por meio de suas orações. Então, primeiro, ore e ore muito. Segundo, aqui ele diz no versículo 8, sobretudo, amem sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa uma multidão de pecados. Sabe aquela parada de não perdoar, eu perdoo, mas não ando do mesmo lado da rua, eu perdoo, mas não chamo para almoçar, eu perdoo, mas se vê morrendo, eu termino de pisar, né? Isso não é amor, tá? Então, se você tem esse tipo de pensamento no seu coração, você já está fadado a precisar ali de um arrependimento sincero, de realmente perdoar as pessoas. Versículo 9. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus nas suas múltiplas formas, multiforme graça de Deus. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus, ou seja, seriedade. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê. De forma que, em todas as coisas, Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Então, Pedro está dando os conselhos dos últimos dias ali, de como a igreja deve proceder, como nós devemos estar alerta ali com as nossas orações e alerta com o nosso modo de vida. Então, para o cristão que não perdoa, para o cristão que tem ali amargura no coração, para o cristão que tem chateação, para o cristão que carrega raiva e ódio ou um sentimento de vingança no peito, tá tudo errado. Você precisa estar em paz com Deus e você precisa estar em paz com as pessoas ao seu redor. Se possível for, tenha paz com todos. E não é que você não precisa... Não é que o cristão não pode ser violento, não pode se defender, não pode argumentar. Não é nada disso. O ponto é que quando passa e cruza a linha do argumento, da discussão aberta e franca ali, de só colocação de pontos, quando não, a gente tem que tomar cuidado para não usar uma linha onde a gente acha que a gente está praticando o amor, mas a gente não está, a gente está praticando o ódio, sabe? A gente tem que tomar cuidado para não usar a linha do eu perdoei, mas não perdoou nada. A gente tem ali aquele sentimento de vingança, eu quero que se lasque, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Esteja alerta. Porque o tempo está chegando ao fim. E se o tempo... E Jesus disse, você tem que estar preparado. O dia e a hora ninguém sabe. Ele virá como um ladrão. Ele virá sem avisar ninguém, enquanto as pessoas estão se dando em casamento, casando, as pessoas estão ali farreando, festejando. Quando tiver a mensagem de paz e segurança ao redor do mundo, vai vir uma repentina destruição, o que Jesus falava na sua palavra. Então, quando tudo isso está se cumprindo ao nosso redor, quando existe uma falsa paz, quando existem salvadores, messias sendo anunciados ali ao redor do mundo, né? É esse líder que é o Salvador, é esse líder que é o Salvador, e aí as pessoas começam a colocar sua confiança em homens, as pessoas começam a colocar sua confiança Existe um clamor social de um líder que vai salvar ali a humanidade, vai trazer paz para aqui, paz para lá, vai resolver os problemas e tal. Quando você chega nesse ponto, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes o nosso coração é só igual o de Jonas. Eu não vou pregar lá, porque eu não quero. Porque eu quero que aquela cidade seja destruída mesmo.
Eu quero que aquelas pessoas sejam destruídas, eu não quero salvá-las. Porque eu sei que se elas se arrependerem, o Senhor vai salvá-las. Então eu não quero pregar para eles, eu não quero que eles sejam salvos. Eu quero que eles vão para o inferno mesmo, eu quero que eles se lasquem. Em outro texto, um pouco mais, alguns capítulos antes desse, na primeira carta de Pedro, ele vai dizer: se você sofre por fazer o mal, você tem que se arrepender, mas se você sofre por fazer o bem, continua. Porque é bem-aventurado sofrer pelo nome de Jesus. E aí a gente acha que a gente não leva desaforo para casa. Então, tome muito cuidado com isso. Eu acho que a reflexão de hoje é essa, sabe? É estar alerta com as nossas orações. Ter o amor verdadeiro e genuíno no nosso coração que perdoa multidão de pecados. Não é só um nem dois. E ter ali a certeza de que nós estamos sendo hospitaleiros, fazendo a boa obra, recebendo a todos com o mesmo amor, com o mesmo carinho. E ainda que sejamos lesados, ainda que as pessoas façam mal a nós, precisamos estar em paz. Precisamos perdoar no nome de Jesus, não carregar nenhum tipo de raiz de amargura no nosso coração e continuar combatendo o bom combate, continuar lutando a boa luta, continuar correndo a carreira que nos foi proposta, que é combater o combate e guardar a fé. Então, a reflexão de hoje é essa. Onde está o seu coração com relação a isso? Hoje é domingo, então reflete nesse domingo. Como é que está a obra do Senhor na sua vida? Como é que está o seu coração? Aonde você tem colocado realmente os seus sentimentos? Como é que estão os seus inimigos na sua lista? Você tem uma lista negra? Porque se você tem uma lista negra, essa lista é do diabo. Nós não temos lista negra. Nós temos lista de pessoas que nos machucaram, que foram perdoadas. E que, se o Senhor quiser, Ele vai salvá-las. E a gente tem que orar para que elas sejam salvas. E se um dia precisarmos ajudar a estender a mão, nossa mão tem que estar aberta, estendida para alcançá-las. Para a honra, a glória e o louvor do nome dele, o nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Te vejo amanhã. E é isso.